A gente começou essa série sobre infertilidade. Pra quem não sabe, eu e o Bruno estamos grávidos. Sim. Pra quem perdeu esse capítulo. Doutora Bruna, inclusive, tem participação nisso. Sim, doutora Bruna tem participação nisso. O Bruno tem mais, mas ela tem. Obrigado. E aí, a gente demorou algum tempo para engravidar por conta de algumas questões que a gente veio descobrindo no meio do caminho. E a gente resolveu falar sobre isso porque enquanto eu descobri as minhas questões, a gente descobriu que é muito mais comum do que a gente imagina e que as pessoas estão tendo muitos problemas para engravidar. E acho que principalmente, talvez a gente vai discutir isso agora, tem a ver com a idade que a gente escolheu engravidar, que é depois dos 30 e 30 mais, talvez, né? Então, eu não tive... Não é que eu tive um grande problema, mas eu tenho algumas questões e, no final das contas, a gente conseguiu resolver, contornar. Então, acho que a gente pode começar falando sobre o que determina uma mulher fértil. Eu vou deixar você ladies first sempre. Determinam muitas questões, mas eu acho que o ponto mais importante que a gente tem que falar aqui é que o fator mais importante para a fertilidade feminina é a idade. Idade é o mais importante? A idade. A idade, independentemente dos outros fatores, em todos os trabalhos, em todos os estudos, é o fator mais importante para a fertilidade. E a gente vive um problema grande do ponto de vista social, porque as mulheres entraram no mercado de trabalho, e com a entrada da mulher no mercado de trabalho, adiou-se a gestação, e o adiamento da gestação agora implica em outras questões que estão relacionadas a custos por conta desse adiamento, que é demorar para engravidar, são os custos relacionados a processos de fertilização, quando estão indicados, de reprodução assistida, e outras questões associadas, inclusive a própria demora, em algumas vezes, em engravidar e o gasto que existe nos tratamentos. Mas a idade materna, e mesmo que digam, mas eu faço atividade física, eu não sou obesa, eu uso suplementos. Isola tudo isso. Aos 35 anos, o relógio vai bater 35 e a sua fertilidade, ela vai diminuir. Cruel, mas é verdade. E tem um detalhe importante, acho que vale a pena até conceituar o que é infertilidade, porque muitas pessoas às vezes têm muita dúvida, porque infertilidade é definido como ausência de gravidez após 12 meses de tentativa com relações sexuais frequentes. E aí já vai um ponto muito importante. O que é relações sexuais frequentes? É o chuchu na cerca. Exatamente. O que é que essa é a frequência ideal, todo dia, né? Essa seria incrível para nós homens, mas do ponto de vista de fertilidade, seria pelo menos 2 a 3 relações semanais. E isso tem uma explicação. O óvulo da mulher, ela só fica vivo no sistema reprodutor 24 horas. Sim. O espermatozoide fica vivo 72. Então, se a mulher ovulou numa quarta, uma relação sexual com a ejaculação na segunda consegue engravidar essa ovulação da quarta. O da terça também, o da quarta também e o da quinta também. Depois disso, você perdeu a chance. Então, na prática, a gente diz, existe um período fértil. O período fértil só são 4 dias, né, do ponto de vista científico. Então, existe uma implicação. São 2 a 3 relações sexuais com esta frequência. Não adianta ter 10 relações numa parte do ciclo e a mulher não ovulou. Sim. Então, assim, isso é muito importante, porque a gente pega muitas pacientes e diz, doutor, mas a gente tem 15 relações sexuais no mês, 20 relações. Tá, mas de que período? Exato. Em que momento? Meu marido, ele passa metade do mês trabalhando fora. Então, se a senhora ovular nessa primeira fase que o marido tá fora, não adianta. Ali é só para a parte do prazer, mas para a fertilidade não vai acontecer. Então, isso é um detalhe importante, porque muitas pessoas não têm. Mas esse que você tá pegando tá bem transante, porque... Tá bem transante, eu tô dando um exemplo bem hipotético, fora da realidade. A realidade nua e crua é que estamos transando cada vez menos. Com certeza. Não só por questões hormonais, mas também por questões de trabalho, né? Não dá tempo. Econômicas. São socioeconômicas. A gente está vivendo um momento de transição socioeconômica do ponto de vista feminino. Do ponto de vista estatístico, por exemplo, você citou que infertilidade é tentar durante 12 meses com relações frequentes e não conseguir. Isso. O quão comum é isso? Vocês têm uma noção? 10 a 15%. 10 a 15%? 10 a 15% são os dados mais atuais de infertilidade na população global. É bastante. É muita gente. Aumentou? Gente. Aumentou. A taxa de infertilidade, sim, aumentou. Aumentou significativamente, principalmente nos últimos 50 anos. Então, a gente vê uma mudança muito drástica no comportamento de fertilidade, na próprio padrão de fertilidade, números de nascidos vivos, da década de 70 para cá,
é dramática a diferença. Nós tínhamos, inclusive, padrões de nascimentos. Era mais comum nascer no verão, agora não existe mais esse padrão. As mulheres tinham mais de 2 filhos. Agora, as mulheres, quando a gente está aqui lutando para que países tenham acima de 1, aquela taxa de 1,2, que é uma loucura. Então, nós temos realmente um padrão de mudança dramática desde a década de 70. Tem várias teorias para isso, né? E o mais interessante é que vem aumentando ainda mais a infertilidade secundária. Exato. Porque a gente tem infertilidade primária, que é aquela mulher que nunca conseguiu engravidar, e aí engravidar seria ter um beta positivo, não é levar bebê para casa. Que Pra também esse, é uma pra esse crítica critério. muito grande quando a gente vai falar sobre dados. Então, se Exato. dados, a gente tem que avaliar, assim, ter um beta positivo não é um valor que a gente tem que levar como relevante, considerar como relevante nesse contexto, porque o que o casal quer é um filho em casa. Sim. Exato. Então, ter um beta positivo... Risquinho no exame, uhul. mas Exato. Eu tenho um bebê, exame, né? tá, mas eu tenho 1, ainda depois eu tenho 2, eu tenho 3, eu tenho 4, e eu tô tendo 7, 10 e fertilizações que são inúmeras e não tem a criança em casa. Então, até pra Sim. gente poder falar a respeito de infertilidade, os dados e a forma de avaliação desses dados, eles têm que ser levados com Precisa. critérios críticos em relação a isso. Até mudou recentemente, né? Isso eles começam a considerar nos trabalhos que pode ser o beta positivo ou o Exato. nascido vivo. Porque aí você fica, quando você pega a infertilidade primária, que é a grande parte das mulheres que nunca engravidaram, nem nunca abortaram, ou não tiveram nenhuma perda gestacional, esse número hoje tem sido menor do que a infertilidade secundária, aquela que já conseguiu engravidar ou ter um beta positivo, mas agora não consegue mais. E isso está muito ligado à mudança de estilo de vida, às doenças como endometriose, ovário policístico, falência ovariana prematura, que é a menopausa precoce, que doenças que eram frequentes, mas que a incidência e a prevalência vem aumentando muito nessas últimas décadas. E eu acredito, e os trabalhos têm começado a apontar que o estilo de vida é um grande determinante disso. Provavelmente pelo estilo de vida. Sem dúvida. Pelo tipo de alimentação que a gente vive, excesso de estresse, talvez, Com né? certeza, são fatores que impactam muito.